Aqui começa mais um Tabela com a Fera. E a Fera, olha aqui, Dirceu Lopes, o príncipe. E Dirceu Lopes tem história no futebol. Tem história no futebol e futebol de sobra. Dirceu, assim como todos os garotos da sua época, tinha um sonho, aliás, não só da sua época, como atualmente, a garotada toda sonha um dia em estar numa equipe, ser profissional. Você que chegou na infância a ser até mesmo um engraxate, sonhava em algum dia ser o nome que você é hoje, um nome internacional, uma marca mundial? Não, sinceramente que não. Se eu disser que sim, eu estaria mentindo. Eu, quando garoto aqui em Pedro Leopoldo, eu tinha um sonho de ser um jogador de futebol e que, se pudesse ser no Cruzeiro, seria tudo aquilo que eu sonhava. Ser um jogador do Cruzeiro, um jogador profissional, para que eu pudesse dar conforto à minha família. Então, as coisas que aconteceram comigo, de tudo aquilo que eu conquistei no Cruzeiro, sinceramente, eu não pensava. Porque realmente foi uma carreira muito vitoriosa, cheia de glórias, de conquistas, vitórias. Quando menino, eu ficava pensando, né? Eu via aqueles aviões passarem, sonhava, né? Como é que é isso, não sei o quê. E de repente, né, tive o privilégio de vestir a camisa do Cruzeiro e conhecer o mundo inteiro. Então, realmente foi uma carreira sensacional. Dirceu, você, um garoto franzino, um garoto que muitos técnicos, quando eu colocava você em campo, tinham receio. E na verdade, quando você entrava em campo, bagunçava qualquer partida. Você, algum dia, pensou que isso aí poderia te atrapalhar a chegar no futebol profissional? Não, de forma alguma. Inclusive, um treinador aqui do Pedro Leopoldo Futebol Clube, que era profissional, e o treinador, o falecido Moacir Francisco, que é pai do Bibi, que jogou no Atlético, ele era o treinador do Pedro Leopoldo, e ele pediu o presidente do Pedro Leopoldo para me contratar. Só que o presidente do Pedro Leopoldo falou para ele que me achava muito franzino, né, muito raquítico assim, e que não acreditava que eu pudesse ser um jogador profissional. Dirceu Lopes, conta pra gente aí, você lembra quando foi seu primeiro chute? Não, mas eu já nasci, a minha mãe contava, né, que eu antes de nascer, já ficava chutando a barriga dela, né, fissurado com futebol. Quando eu nasci, né, desde menino, que dava um mau trabalho, a escadeira da minha mãe, né, sempre falava que não dava sossego para ela, o tempo todo queria chutar bola. Então, realmente o grande sonho da minha vida era jogar futebol. E um fato interessante, pessoal, o Dirceu Lopes, ele era destro. Exato. Uhum. E nessas brincadeiras, campinho de futebol, o Dirceu Lopes, numa dessas brincadeiras, ele machucou um dos pés. Comenta pra gente aí você, Dirceu, como foi o... Verdade, esse foi um fato verídico, porque quando nós mudamos, né, aqui, hoje a casa da minha mãe, aqui nós fomos o segundo morador do bairro, que era praticamente mato. E aí, nós tínhamos aí uma turminha que fomos num pasto, vamos dizer assim, roçamos o pasto para fazer dali um campo de futebol. Só que lá era cheio de pedra. E aí, jogando, eu já estava com a perna direita, ranquei um dedão do pé, ranquei um tampão, né? E aí fiquei impossibilitado de jogar bola. Mas era tão fissurado com bola que eu amarrei um pano e jogava com a perna esquerda. Daí a facilidade que eu tinha tanto de conduzir, as pessoas às vezes me perguntavam, né? Eu disse, afinal de contas, que perna que você chuta? Eu tinha facilidade tanto com a perna direita quanto com a perna esquerda, em função
desse fato verídico que aconteceu na minha vida. Realmente, só golaço, pessoal. Se vocês pegarem aí vídeo dessa época, vocês vão ver que fantástico as jogadas de Seu Lobe, os gols de longa distância. Outro fato aqui, em 58, Copa do Mundo, Brasil, Pelé, Didi, Garrincha, tá aí, Garrincha. De Seu Lopes já teve apelido aqui de Garrinchinha. Nessa época ele, com 11 anos, acompanhou essa Copa do Mundo e quando tem um dom não adianta. Seu Lopes tinha um dom. E com aquilo ali ele começou a vislumbrar o Garrincha com as jogadas e passou a imitar. Conta pra gente isso aí, Disseu. Verídico, eu tinha como o Garrincha era taxado, né, chamado de alegria do povo. E eu tive, como sempre tive o Pelé e o Garrincha com os meus maiores ídolos. E todo baixinho que aparecia, eles jogavam para a ponta, né? Ponto direito, ponto esquerdo. E aí, aqui em Pedro Leopoldo, quando eu comecei, com menino de 10, 12 anos, jogando as categoria de base do esporte, eu era ponta direita e imitava o Garrincha naquela jogada que ele fazia, de deixar a bola, fazia que ia, voltava. Aquilo ali era um máximo para a torcida, né? A torcida ia no campo aqui do esporte para me ver jogar e pediu para me imitar essa jogada do Mané. Né? Realmente foi um jogador que dispensa comentário. Para encerrar, Disseu, comenta pra gente aí sua chegada no Cruzeiro e qual a sua primeira partida. Aconteceu um fato interessante na minha carreira, porque o Pedro Leopoldo Futebol Clube era profissional. Tinha um time profissional e as chamadas zebras do futebol, no Campeonato Mineiro, o Pedro Leopoldo ganhou do Independência do Atlético de 3-1. E aí, assim que terminou o campeonato, o Pedro Leopoldo foi convidado para fazer o jogo das faixas. E a preliminar foi o Nuclear aqui de Pedro Leopoldo. E me convidaram para reforçar o time, vamos dizer assim, fazendo a preliminar contra o Juvenil do Atlético, lá onde que hoje é o Dayambol, ali que era o campo do Atlético, né? E aí, não tinha como, né? Time amador, fazer frente para o Juvenil do Atlético, que era um timaço. Aí já estava lá 3-0, 4-0, não me lembro bem no primeiro tempo. Sei que o treinador do Nuclear chegou para mim e falou assim: você se importaria de dar lugar para outro? Porque um jogo desse, né? Todo mundo quer jogar e você não é do time e tudo mais. Eu falei, não, de forma alguma, de jeito nenhum. Aí estava tirando o chuteiro, já tinha tirado até chuteiro para entrar, para tomar banho, isso no intervalo. Quando chegou o Wilson de Oliveira e o Marcinho Rodrigues para o vestiário, pediram para que eu voltasse no segundo tempo, porque o treinador do Atlético, o Wilson Oliveira, queria me observar mais assim, com mais ênfase. Aí eu voltei para o segundo tempo e assim que terminou o jogo, o Wilson de Oliveira foi no vestiário me convidar para ir para o Juvenil do Atlético, me perguntar se eu gostaria e tudo mais, que eles viriam aqui em Pedro Leopoldo e me buscar. Isso foi numa quarta-feira à noite. Foi na segunda-feira, eu trabalhava aqui numa serralheria aqui em Pedro Leopoldo. Quando me chamaram, eu estava trabalhando nessa serralheria, me chegaram e me falaram, tem um senhor que quer falar com você. Aí eu achei muito interessante, porque eles não permitiam de que durante a hora de trabalho pudesse atender qualquer chamado. Mas fui. Quando eu estava caminhando, que eu vi aquele senhor de longe, eu vi que era o diretor do Cruzeiro. Aí eu tremia todo, fiquei emocionado. Era o Adelino. O Adelino foi um dos maiores jogadores de futebol da história do Cruzeiro, né? Na década de 40, 50, até a década de 60. E sou Adelino, eu vim aqui, fiquei no de Tito, meu apelido aqui em Pedro era no de Tito, né? Aí eu falei assim, quer saber se você gostaria de jogar no Cruzeiro? Eu falei, claro. E aí vieram aqui conversar com meu pai, com minha mãe. Eu fiquei muito feliz, foi aí que eu fui para o Cruzeiro. Fiquei muito feliz porque é meu time de coração, né? E aí foi tudo isso que aconteceu, né? Uma carreira realmente vitoriosa, de conquistas, de títulos, né? Realmente, muitas das pessoas às vezes me veem e me dizem, pô, você nasceu
da época errada de futebol. Eu sempre falo que não. Deus foi muito complacente comigo, porque eu nasci na época certa. Tudo aquilo que eu pensei na minha vida, Deus me deu em dobro. Eu sonhava tão somente ser um jogador de futebol, mas jamais podia imaginar de que eu tivesse esse privilégio, né, de ganhar o título mais importante da história do Cruzeiro, que foi aquele título de 66, frente ao Santos de Pelé. E o privilégio, né, além dos títulos inesquecíveis, as vitórias, né, de conhecer o mundo inteiro. Né? Então, eu nasci na época certa, etapa de vida tudo certo, porque como ser humano eu consegui dar tudo aquilo que eu pensei para minha família. Bom, pessoal, Vitória, esse é o nome de Dirceu Lopes, essa é a fera. Aqui com Cleber Amorim, ali nas imagens, Charles Carvalho. Um abraço aí para todo mundo.